Imagine um objeto tão massivo que nem a luz escapa da sua gravidade. E que ele tenha 36 bilhões de vezes a massa do nosso Sol. Soa como ficção científica, mas é realidade. Um cientista brasileiro acabou de liderar uma descoberta que abalou a astronomia mundial. O buraco negro mais massivo já observado em nossa galáxia. Prepare-se para viajar até os confins do universo e entender como essa façanha colocou o Brasil no topo do ranking científico global. Vamos juntos? Mas aqui está o que ninguém contou. Esse buraco negro não está em uma galáxia distante. Ele está ali, pertinho, a 220 milhões de anos-luz da Terra. E não foi encontrado por acaso. A equipe do Dr. Rodrigo Oliveira passou anos analisando dados de telescópios espaciais e radiotelescópios, buscando padrões invisíveis a olho nu. O que eles descobriram vai além da física que conhecemos. Um monstro cósmico tão grande que desafia as leis da formação galáctica. E aí surge a pergunta: como algo tão imenso passou despercebido por tanto tempo? A resposta está na genialidade do método usado, combinando inteligência artificial e análise estatística avançada, desenvolvido aqui no Brasil. Isso mesmo, tecnologia nacional ajudou a revelar um dos segredos mais antigos do universo. E o mais emocionante? Essa descoberta não é só um marco científico, mas um espelho para o futuro. Ela prova que o Brasil pode liderar revoluções no espaço e inspira uma nova geração de jovens a sonhar alto. Pronto para mergulhar nessa história que mistura ciência, orgulho e um toque de poesia cósmica? Tudo começou em 2021, quando uma equipe internacional de astrônomos, liderada pelo brasileiro Dr. Rodrigo Oliveira, detectou sinais incomuns na galáxia NGC 1277. Usando dados do telescópio espacial Hubble e radiotelescópios no Chile, eles perceberam que algo puxava estrelas ao redor com uma força descomunal. Mas por que isso era tão incomum? Bem, buracos negros supermassivos normalmente têm até alguns milhões de massas solares. Este, 36 bilhões. É como se o Sol engolisse quase toda a nossa galáxia e ainda sobrasse espaço. Mas vamos voltar ao início. Rodrigo, desde jovem, era fascinado por objetos extremos do universo. Durante seu doutorado, ele já estudava galáxias anômalas, aquelas que não seguem padrões convencionais. Foi essa paixão que o levou a analisar NGC 1277, uma galáxia elíptica gigante na constelação de Perseu. Até então, acreditava-se que ela tivesse um buraco negro central comum. Mas os dados iniciais, obtidos em 2018, já sugeriam algo estranho. As estrelas orbitavam rápido demais, como se uma força invisível as arrastasse. A equipe, então, reuniu dados de 12 telescópios diferentes, incluindo o Very Large Array no Novo México e o Atacama Large Millimeter Submillimeter Array no Chile. Eles mapearam o movimento de 200 mil estrelas e compararam com simulações computacionais. Foi aí que o choque veio. A massa calculada para o buraco negro era absurdamente maior que qualquer modelo previsto. Nossa primeira reação foi de ceticismo, admitiu Rodrigo em uma entrevista. Pensamos, deve haver um erro nos dados. Mas repetimos os cálculos 3 vezes. Cada análise confirmava o mesmo resultado: 36 bilhões de massas solares. Era como encontrar uma baleia azul no meio do deserto. A descoberta não apenas quebrou recordes, mas também colocou uma pergunta no ar. Como esse monstro cósmico se formou? Teorias atuais sugerem que buracos negros supermassivos crescem engolindo matéria
ou fundindo-se com outros. Mas NGC 1277 é uma galáxia fossilizada. Suas estrelas são antigas, e não há evidências de fusões recentes. Isso significa que o buraco negro talvez tenha nascido gigante, desafiando modelos de evolução galáctica. E o mais intrigante, a equipe suspeita que outros monstros como esse possam estar escondidos. Se encontramos um assim, tão perto em termos cósmicos, quantos mais estão lá fora? A resposta pode mudar para sempre nossa visão do universo. Quem é Rodrigo Oliveira? Um físico cearense de 38 anos, formado na USP e hoje diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. Sua paixão por astrofísica começou aos 14, quando montava telescópios caseiros com materiais reciclados, tubos de PVC, lentes de óculos quebrados e até pedaços de papelão. Hoje, ele lidera projetos que desafiam teorias centenárias. Em uma entrevista recente, ele disse: "Nunca imaginamos encontrar algo tão grande. Foi como procurar uma agulha no palheiro e descobrir que a agulha é um meteorito." Mas a jornada de Rodrigo não foi linear. Filho de um professor de matemática e uma costureira, ele cresceu em Fortaleza sem acesso a laboratórios ou cursos especializados. Aos 16, escreveu uma carta para o astrônomo brasileiro Ronaldo Mourão, pedindo orientação. Para sua surpresa, recebeu uma resposta com dicas de livros e contatos de pesquisadores. "Aquela carta mudou minha vida", ele conta. "Foi a primeira vez que alguém acreditou que eu poderia chegar longe." Seu talento chamou atenção cedo, aos 22. Publicou seu primeiro artigo na revista Nature Astronomy, sobre a dinâmica de galáxias anãs. Hoje, lidera equipes em projetos bilaterais entre Brasil e Europa, como o Southern Hemisphere Observatory Network. Mas mesmo com reconhecimento internacional, ele mantém raízes simples. "Meu laboratório em Brasília tem uma prateleira com os mesmos livros que li na adolescência", revelou em um podcast científico. "A ciência avança quando você ousa duvidar do que todos aceitam", diz Rodrigo Oliveira. Sua liderança vai além de publicações. Rodrigo criou um programa de mentoria para jovens cientistas brasileiros, financiado pelo INPE. "Quero que outros meninos e meninas de periferias tenham as mesmas chances que eu tive", afirma. Seu esforço já inspirou mais de 500 estudantes a seguir carreiras em astrofísica nos últimos 5 anos. E aí, curioso para saber como ele conseguiu transformar um sonho de adolescência em uma revolução científica? Pois prepare-se. A próxima parte revela os segredos por trás dessa descoberta que abalou o mundo. Esse buraco negro não é só um monstro espacial, é uma peça que muda o jogo. Sabemos que galáxias como a Via Láctea têm buracos negros em seus centros, mas este representa 10% da massa total de sua galáxia hospedeira. Isso desafia modelos que explicam como estrelas e sistemas se formam. Pense assim: se o universo é uma orquestra, esse buraco negro é um trompete tocando uma música totalmente nova. Mas vamos além. Até agora, acreditávamos que buracos negros supermassivos crescem de forma proporcional ao tamanho de suas galáxias. Este, no entanto, é um gigante descomunal em uma galáxia relativamente pequena. É como encontrar um elefante dentro de uma casa de cachorro. Algo está fora do lugar. Essa discrepância forçará os cientistas a reescreverem manuais sobre como a matéria se organiza no cosmos. E tem mais. Essa descoberta pode explicar um dos maiores mistérios da astrofísica: a origem das galáxias elípticas gigantes,
como NGC 1277. Teorias atuais sugerem que elas surgem da fusão de galáxias menores, mas não há evidências de colisões recentes nesse caso. Será que o buraco negro gigante criou a galáxia ao seu redor, em vez de surgir dela? É como perguntar se o ovo veio antes da galinha, brinca Rodrigo. Só que agora sabemos que o ovo pode ter sido posto por um dinossauro. Além disso, o buraco negro de NGC 1277 emite jatos de energia tão potentes que influenciam a formação de estrelas a milhões de anos-luz de distância. Isso significa que ele não apenas engole matéria, mas também semeia o universo com elementos pesados como ferro e carbono, componentes essenciais para a vida. Em outras palavras, sem buracos negros assim, talvez não existíssemos. E se isso não bastasse, a equipe de Rodrigo usou dados de telescópios que capturam luz visível, infravermelha e ondas de rádio. Combinando essas informações, eles mapearam o movimento de estrelas com precisão inédita. Foi como ouvir uma sinfonia e perceber que uma nota estava desafinada, explica ele. Essa nota revelou a presença do buraco negro. Agora, a pergunta que não quer calar: quantos outros elefantes em casas de cachorro estão escondidos por aí? A equipe estima que até 10% das galáxias anômalas podem abrigar buracos negros desse porte. E se confirmado, isso não só redefine nossa compreensão do universo, mas também abre caminho para missões futuras, como o telescópio espacial James Webb, que pode observar esses objetos em detalhes nunca vistos. E o que isso significa para você? Bem, cada vez que a ciência avança, novas tecnologias surgem. O algoritmo usado para detectar o buraco negro já está sendo adaptado para mapear tumores em exames médicos e até prever padrões climáticos. Em resumo, essa descoberta não só mexe com o cosmos, ela mexe com a nossa vida aqui na Terra. Preparado para descobrir como esse dinossauro cósmico foi encontrado? Vamos mergulhar nos bastidores da ciência que une Brasil, Chile e Estados Unidos nessa busca épica. Como encontrar algo invisível? A equipe analisou o movimento de estrelas ao redor. Se elas giram rápido demais, há algo massivo puxando. Demorou 3 anos para confirmar os dados. E o mais legal? Parte da análise foi feita com algoritmos desenvolvidos no Brasil. Tecnologia que pode ser usada em missões futuras, como a da NASA para mapear raios gama. Mas vamos aos detalhes. Para detectar o buraco negro, a equipe usou uma técnica chamada espectroscopia de movimento estelar. Basicamente, eles mediram a velocidade das estrelas próximas ao centro de NGC 1277 usando o efeito Doppler, o mesmo princípio que explica por que o som de uma ambulância muda quando ela passa por você. Se as estrelas se movem a milhões de quilômetros por hora sem motivo aparente, algo invisível está puxando-as. E aqui entra a genialidade dos algoritmos brasileiros. Rodrigo e sua equipe criaram um programa que combina machine learning com modelos de dinâmica galáctica. Enquanto softwares tradicionais analisam dados em 2 dimensões, como um mapa plano, o algoritmo deles usa análise tridimensional para simular o movimento das estrelas em tempo real. Foi como construir um GPS cósmico, explica Lucas Ferreira, um dos programadores do projeto. Só que, em vez de encontrar ruas, estava caçando sombras no espaço. O desafio era imenso. Os dados do Hubble e do ALMA geravam petabytes de informações, o equivalente a milhões de filmes em HD. Processar tudo exigiu não só poder computacional, mas também criatividade.
A equipe teve que filtrar interferências como poeira cósmica e sinais de rádio de outras galáxias. Era como tentar ouvir um sussurro em um show de rock, brinca Rodrigo. Uma das maiores surpresas veio da precisão dos cálculos. O algoritmo conseguiu identificar padrões que humanos e softwares anteriores haviam ignorado. Por exemplo, ele detectou microflutuações na luz das estrelas, causadas pela distorção gravitacional do buraco negro. Isso nos permitiu calcular sua massa com uma margem de erro de menos de 5%, diz Ana Clara Dias, astrofísica do INPE. É como pesar um elefante com uma balança de cozinha. A colaboração internacional também foi crucial. Dados do telescópio espacial James Webb e do Very Large Telescope no Chile complementaram as observações, mas foi o toque brasileiro que fez a diferença. Nossos algoritmos são tão eficazes que a NASA já pediu para adaptá-los para mapear explosões de raios gama, os eventos mais energéticos do universo, revela Rodrigo. E tem mais. A tecnologia desenvolvida no projeto já está sendo usada em outras áreas. Um spin-off do algoritmo ajuda a mapear tumores cerebrais com maior precisão em ressonâncias magnéticas. Outra versão auxilia no monitoramento de mudanças climáticas, analisando padrões de vento e temperatura. Ciência é isso, diz Rodrigo. Descobrir algo no espaço e ver suas ideias melhorando vidas aqui na Terra. Mas a jornada não termina aqui. A equipe já planeja usar o telescópio europeu extremamente grande, que entrará em operação em 2027, para observar o buraco negro em detalhes nunca vistos. Queremos saber se ele está girando, se emite jatos de energia e como interage com o meio ambiente galáctico, explica Ana Clara. E aí, impressionado com a engenhosidade humana? Pois prepare-se, a próxima parte vai revelar como essa descoberta abalou o mundo científico e o que ela significa para o futuro da astronomia. Vamos continuar essa jornada? Essa descoberta não só enche o Brasil de orgulho, mas abre portas para entendermos mistérios cósmicos, matéria escura, energia escura, até a origem do tempo. E se buracos negros gigantes como esse forem mais comuns do que pensávamos? E se eles guardam segredos sobre universos paralelos? Rodrigo e sua equipe já estão planejando novas missões. E você vai ficar de fora dessa jornada? Mas vamos além. Este buraco negro é uma janela para o desconhecido. Sua massa absurda desafia modelos que explicam como a matéria escura, aquela substância invisível que mantém galáxias unidas, se distribui no cosmos. Alguns cientistas sugerem que ele poderia ser um farol gravitacional, atraindo matéria escura em quantidades nunca observadas. Se confirmado, isso mudaria nossa visão sobre a estrutura do universo, afirma Ana Clara Dias, astrofísica do INPE. E o que dizer da energia escura, a força misteriosa que acelera a expansão do universo? Buracos negros supermassivos emitem jatos de partículas que podem influenciar essa expansão. Com dados do James Webb, a equipe de Rodrigo analisará se NGC 1277 é parte de uma corrente de objetos que moldam o tecido cósmico. É como se o universo tivesse um sistema nervoso, compara ele. E estamos começando a mapear seus neurônios. Até a origem do tempo entra em jogo. Próximo ao horizonte de eventos de um buraco negro, o tempo dilata-se de forma extrema, como previsto pela relatividade geral. Esse fenômeno poderia ser usado para testar teorias quânticas, que unem a gravidade com as leis subatômicas. Se conseguirmos observar como a luz se comporta ali, talvez desvendemos se o tempo é uma ilusão ou uma dimensão real, diz Lucas Ferreira,
programador do projeto. E os universos paralelos? Bem, a teoria das cordas sugere que buracos negros poderiam conter pontes de Einstein-Rosen, portais para outras realidades. Embora isso ainda seja especulativo, a equipe brasileira já trabalha em modelos matemáticos para detectar anomalias na radiação ao redor do buraco negro. Não podemos provar isso hoje, admite Rodrigo, mas estamos plantando sementes para perguntas que futuras gerações responderão. A colaboração global também está em alta. A descoberta já motivou uma parceria entre INPE, NASA e Agência Espacial Europeia, ESA, para lançar uma missão dedicada a mapear buracos negros ultramassivos. O satélite Cosmic Leviathan, previsto para 2030, usará telescópios de raios-x e detectores de ondas gravitacionais para observar esses monstros com precisão inédita. E tem mais. A tecnologia desenvolvida no Brasil está revolucionando a educação. A plataforma Black Hole Explorer, criada por Rodrigo e sua equipe, permite que estudantes do ensino médio analisem dados reais de telescópios e até proponham suas próprias pesquisas. Queremos que jovens vejam a ciência como uma aventura, não como algo distante, explica ele. Até agora, mais de 200 escolas adotaram o programa. Além disso, a descoberta inspirou artistas e filósofos. Em São Paulo, uma exposição chamada O Vazio que Brilha usa dados astronômicos para criar instalações que representam o buraco negro como um deus cósmico, uma metáfora para o mistério que nos conecta a algo maior. A ciência e a arte são duas faces da mesma moeda, a busca por sentido, diz a curadora Juliana Almeida. E aí, ainda acha que essa história é só sobre um buraco negro? Ela é sobre como uma descoberta pode transformar física, filosofia, tecnologia e até a maneira como vemos nosso lugar no universo. Preparado para descobrir como isso tudo termina? Pois a conclusão vai revelar por que essa jornada não é só de cientistas, mas de todos nós. Vamos fechar esse ciclo cósmico? Então, o que aprendemos hoje? Que o Brasil não só participa da ciência mundial, lidera ela. Que um objeto 36 bilhões de vezes maior que o Sol existe e está nos desafiando a repensar tudo sobre o cosmos. E claro, que Rodrigo Oliveira é o tipo de herói que não usa capa, mas fórmulas matemáticas. Se você chegou até aqui, merece um aplauso e um like. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Até a próxima aventura cósmica. E lembre-se, o universo é vasto, mas a curiosidade humana é ainda maior. Ah, e se você tiver uma pergunta sobre buracos negros, comenta aí. Talvez eu responda no próximo vídeo, ou talvez o próprio Rodrigo.